Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Neste domingo acontece a grande final da Conferência Nacional da NFL. O duelo será travado entre a poderosa franquia do Green Bay Packers e a não tão poderosa franquia do Tampa Bay Buccaneers. Enquanto o Green Bay é um time que remonta ainda ao início da Liga de Futebol Americana, nos princípios do século XX, o time de Tampa tem uma história mais recente, vinculada ao processo de expansão da NFL na década de 1970. Conforme nos contam os jornalistas Paulo Mancha e Eduardo Zolin em seu livro intitulado Os Guerreiros da NFL, naquela época, na década de 70, a liga decidiu ampliar o seu rol de franquias e por isso concedeu um novo time para cada extremo do país. Foi assim então que surgiu o Seattle Seahawks no noroeste do território, poderíamos ter passado sem essa, mas também o Tampa Bay Buccaneers no sudoeste dos Estados Unidos. E como todo time em formação, é evidente que o time de Tampa precisava também de um nome. E depois de um concurso e da organização de um comitê responsável por definir a alcunha da franquia, que Buccaneers foi um nome selecionado entre as mais de 400 sugestões. Agora, o que é que a cidade de Tampa tem a ver com os bucaneiros, esse tipo de pirata que nasceu no Caribe? E mais, como é que isso nos ajuda a explicar e contar um pouco da história dos Estados Unidos? Pois então, Jack Sparrow, segure o leme do navio, pois eu vou te levar para fazer uma viagem para conhecer um pouco da história dos piratas que habitavam a Baía de Tampa na virada do século XVIII para o século XIX. Agora é claro, antes que o nosso navio saia para o mar, já deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal, caso não seja inscrita, caso não seja inscrito. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! A cidade de Tampa fica localizada na costa oeste da Flórida, voltada para o Golfo do México. Trata-se de uma região que a partir do século XV começou a conviver com a presença de navios europeus, primeiramente os espanhóis e depois, com maior frequência, os ingleses e franceses. Já no início do século XVII, alguns viajantes e aventureiros franceses aportaram na ilha de Hispaniola, onde hoje fica o Haiti e a República Dominicana. Então, depois de alguns anos vivendo por lá, da caça principalmente, eles foram surpreendidos pela chegada dos espanhóis, que impuseram seu poderio e os expulsaram de lá. O medo dos espanhóis levou os franceses para uma outra porção de terra no Mar do Caribe, a ilha de Tortuga, local onde a partir de então eles se converteriam à pirataria. Agora, uma curiosidade, o estilo de vida que eles tinham e o costume de consumir carnes defumadas, que era um hábito que eles tinham adquiridos da convivência com os povos originários da ilha, foi que deu a eles este apelido pelo qual eles são conhecidos até os dias de hoje, bucaneiros. E você sabe por quê? Na verdade, o termo bucaneiro deriva da palavra caribenha bucan, que é uma espécie de churrasqueira nativa que era usada por comunidades locais para assar e defumar carnes. E é desse termo bucan que deriva a palavra francesa boucaner e também o uso da expressão boucanier para denominar os caçadores franceses que usavam essas estruturas culinárias para assar o gado e porcos selvagens. Com o passar dos anos, o termo foi anglicizado, fazendo com que os boucaniers fossem chamados de Buccaneers. Agora, não apenas os hábitos alimentares diferenciavam eles dos outros piratas. Uma diferença entre os bucaneiros e os demais piratas é que eles evitavam a pirataria em mar aberto, ou seja, eles preferiam saquear as cidades ao longo do litoral, o que se tornaria então um estilo que seria compartilhado pelos demais piratas de outras nacionalidades com o passar do tempo. E foi justamente com esse tipo de pirata que a Baía de Tampa passaria a conviver na virada do século XVIII para o século XIX. Por conta da sua localização voltada para o Caribe, local onde existiam conflitos travados por piratas, corsários,
a Marinha Britânica, a região da Flórida era constantemente invadida por grupos de bucaneiros responsáveis pelos saques das comunidades locais. E entre os nomes que fizeram história com seus ataques está o de José Gaspar, um antigo tenente da Marinha Espanhola. Apesar de possuir uma patente, o navio do José Gaspar foi invadido por forças britânicas e, diante de uma derrota fragorosa, ele teve o seu posto rebaixado e enviado para excursões menores. Descontente com essa situação, ele resolveu liderar um motim contra o seu capitão e roubou o navio, se entregando de vez à pirataria. Foi então que Gaspar e seus homens fizeram o seu esconderijo na região de Port Charlotte, que é uma outra baía localizada no lado oeste da Flórida. E foi de lá que ele liderou as incursões contra a Baía de Tampa, com invasões aos assentamentos lá estabelecidos, roubando cidades e também outros navios mercantes que passavam pela costa da Flórida durante 40 anos, fazendo dele e de seus homens pessoas ricas e famosas. A morte de Gaspar aconteceu quando as forças norte-americanas afundaram seu navio. Conta a lenda que, ao perceber que o seu fim era iminente, o capitão se enrolou a uma âncora e desceu ao mar junto com o seu navio, gritando que nunca se renderia. E foi justamente com esse ato que começou a lenda de José Gaspar, também conhecido como Gasparilha, que evidentemente não tem nada a ver com o Zorrilha. O fato é que o nome de Gasparilha é bem famoso na Baía de Tampa. Hoje, o Gasparilha Pirate Festival é realizado anualmente no mês de janeiro, atraindo quase 500 mil de pessoas para cada edição. Segundo eu descobri, o evento começou a ser organizado já no ano de 1904, convertendo-se em uma verdadeira tradição. Não por menos, a cidade não teria dúvidas em apontar o nome de Buccaneers quando viu um novo time surgir em Tampa, em 1976. O curioso é que em 1973 também surgiu uma nova atração na Disney World em Orlando, que receberia o nome de Piratas do Caribe. Mas enfim, o fato é que a mitologia dos piratas é tão fortemente relacionada com o time que em seu estádio existe uma réplica de um navio bucaneiro que é usado como camarote nos dias de jogos, e quando o time da casa entra em campo ou marca um ponto, seus canhões são acionados, criando um clima muito legal no estádio. Olha, eu mesmo já tive a oportunidade de ver um jogo lá e devo dizer que isso é algo que realmente torna o estádio uma peça única entre todos os clubes da liga. Evidentemente que eu só vi o navio de longe, eu não fiquei no camarote. Agora, assim como a vida dos piratas, a vida dos Buccaneers não foi nada fácil. Na verdade, os seus primeiros 26 jogos da NFL foram marcados por derrotas, o que até hoje é o maior recorde na história da liga. Porém, o seu primeiro título de divisão não demoraria a chegar e veio no ano de 1979, fato que se repetiria também no ano de 1981. Daí em diante, o time entrou num período de grandes fracassos, sendo que os ventos somente voltaram a soprar a seu favor no final da década de 1990, o que culminou com a conquista de mais um título de divisão em 1999. A boa fase se confirmaria no ano de 2002 com a conquista do seu único título de Super Bowl. Depois disso, o time ainda ganharia mais 2 títulos de divisão em 2005 e 2007, que é justamente o ano de sua última aparição em playoffs até a temporada atual. Depois de mais de 10 anos colecionando fracassos, em 2018 o time começou a passar por uma reformulação que ganharia uma nova cara no ano de 2020, com a chegada de Tom Brady, o famoso marido da Gisele Bündchen e o segundo maior quarterback de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, ele, o Tom Brady, é o grande responsável por liderar os Bucks, os Buccaneers, de volta a uma final de conferência depois de 18 anos. Agora, apenas a título de esclarecimento. Na época de Gasparilha, a Flórida ainda pertencia à Espanha. Ela somente seria anexada aos Estados Unidos em 1822, ainda na forma de território, e depois se
converteria em um estado no ano de 1845. No entanto, a história dos piratas dessa região é extremamente importante para a gente entender a organização dos Estados Unidos como uma potência naqueles mares. Afinal de contas, em uma época em que o país não possuía uma marinha organizada, vários bandos de piratas eram recrutados ou contratados para lutar ao lado dos norte-americanos. Sem a participação dos piratas, o ótimo desempenho dos Estados Unidos na guerra contra os ingleses em 1812, por exemplo, jamais seria possível. Aliás, foi justamente um general da Guerra de 1812 quem liderou a ocupação do território da Flórida ainda em 1821. O seu nome era Andrew Jackson. Em sua homenagem, surgiria a cidade de Jacksonville, onde hoje joga o Jacksonville Jaguars. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Eu quero deixar um salve especial para a equipe de história do SciCast, que me ajudou nessa diferenciação entre piratas e bucaneiros. Um salve especial para o meu amigo e consultor primordial, William Spengler. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a participação dos piratas na formação da Marinha dos Estados Unidos, ou então como se deu a reconfiguração da pirataria no Imaginário de Tampa e no Gasparilha Pirate Festival, tem 2 links especiais no post que eu tenho certeza que você vai gostar de ler. E por hoje é isso, até o próximo vídeo, bom jogo para todo mundo, tchau, tchau!